gente, não, vamos buscar um pouquinho mais, porque faz parte da nossa evolução. E a gente tem muito que agradecer, em especial ao Lúcio, que mais uma vez atende o convite da gente e vai estar aqui com a gente hoje, trazendo, dividindo, compartilhando com a gente um pouco daquilo que ele já conheceu, né? Que ele já aprendeu e o que resolveu dividir, atendendo ao nosso convite, estar aqui com a gente. Eu vou iniciar. Eita, coisa linda, está vindo uma pessoa especial. É o Dr. Ney Preto, vocês conhecem? Está chegando ali, Dr. Ney. Dr. Ney também é uma pessoa bem especial na vida da gente. Ontem ele esteve com a gente, colaborando com a RAMB, fazendo um seminário lá com o grupo de pesquisa. Foi lá no Uniluz e hoje ele está aqui com a gente, né? Mais uma vez trazendo a sua energia, a sua alegria, a sua boa vibração. E a agenda que ele ganhou, e sobretudo assim, ele é um pernambucano que há muitos e muitos anos mora em São Paulo, estuda em São Paulo, né? Mas já escreveu livros e em especial, ele não deixa de estudar. Então, né, a gente, quando eu era criança, tinha uma frase que eu achava tão estranha, porque dizia assim, a gente morre aprendendo. E eu, na minha cabecinha de criança, eu achava que a gente só aprendia nos bancos escolares. E os bancos escolares têm um tempo determinado, né? Mas a vida nos traz também os ensinos, e isso a gente vai crescendo e vai aprendendo que a gente, não importa a idade, há sempre o que a gente aprender. De fato, a frase é correta, a gente morre aprendendo, não importa a idade. Doutor Ney, é muito bem-vindo, sabe que mora no coração da gente. E a gente sabe também que o conhecimento e a amizade também mora no seu coração. Eu complemento, a gente morre e continua estudando e aprendendo. É um contínuo, né? Como a vida, a doutora Marlene falava, a vida é um contínuo. Então, como parte da vida, o estudo será sempre um contínuo. A gente trazendo a nossa mensagem de hoje, do nosso livro, O Médico Jesus. A mensagem de hoje é para melhorar agora. A vitalidade divina se derrama sobre mim e aula em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é um acidente de percurso que me não impede a marcha. Sadio e confiante avança, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida. Joana de Ângeles. Se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de prostração íntima. Isso é um veneno perigoso para a saúde. Você não precisará de grandes feitos para espantar a apatia. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho, fazer uma prece, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 15 minutos do quarteirão de sua casa, ou dar pelo menos alguns passos em volta da cama, se tiver adoentado. Pode ficar na posição de alguns móveis de sua casa, prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que a sua, fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram, limpar suas gavetas, engraxar os sapatos, cultivar uma flor ou um jardim, dar uma boa risada. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia,
fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não o encontre de braços cruzados, esperando a morte chegar. Façamos a nossa prece. Senhor Jesus, nesse momento em que nos disponibilizamos aqui estamos buscando, Senhor, também a Tua imagem, que nos conclama: vinde em mim, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Sabemos, Senhor, que em cada um de nós existe um centelha iluminado. Precisamos, através do conhecimento, que vai nos gerar melhores atitudes, buscarmos, Senhor, fazer essa luz brilhar. Que possamos, nesse momento, agradecidos a essa casa que nos acolhe, agradecidos aos benfeitores espirituais que nos conduzem da melhor forma que podem, guiando os nossos passos e as nossas mentes, mediante os estudos deixados por Tua mensagem, tão bem esclarecidos através do Consolador, através daquele a quem também rendemos a nossa homenagem, Kardec, Allan Kardec, Senhor. Que possamos, nesse momento, unir as nossas ideias, os nossos ideais, e junto ao querido Lúcio, que aqui se encontra, disponibilizando-se a caminhar conosco nesta manhã, trazendo, Senhor, a melhor segurança diante dos Teus passos. Que a vossa paz seja conosco, que os benfeitores encontrem em nós o que se faz necessário para assimilarmos e sairmos disponíveis para viver. Que a vossa paz seja conosco, Senhor. Gentilmente convidamos o Lúcio, todos acredito que já conhecem, quem não conhece é um dos nossos oftalmologistas, né? Vem cá, menino lindo, que resolveu dividir com a gente a parte de epigenética, saúde e espiritualidade. Bem-vindo. Meus caros amigos, que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração de vocês, hoje, agora e sempre. Bom dia. Pegaram uma peça hoje para mim aqui, porque é uma honra estar na frente do professor Ney Pinheiro. Eu falei, poxa, eu sempre admiro, não só eu, como muitos aqui também, todos estão em aprendizado. Mas valeu pegar agora, é que nem eu fiz professor, você tremendo todinho, né? Qualquer coisa me corrija. Mas o tema é muito interessante. Também tenho a oportunidade de viver no meio da ciência médica, ver no dia a dia dois lados da parte da ciência. À medida que alguns médicos vão se aprofundando mais sobre a realidade nossa, do corpo físico, uns vão abrindo o leque para a realidade de Deus, mas é verdade também que no outro plano existem outros que se fecham a essa realidade de Deus. Não, porque eu quero ver, eu quero tocar, não acredito. E eu fui procurar nesse estudo agora mergulhar desde o corpo até o espírito, para a gente poder nos entender. É importante isso. Eu digo isso porque nós fomos treinados, muitos colegas aqui da área, na parte material, corpo, treinado perfeitamente. Mas nós não somos só o corpo físico, nós vamos procurar mostrar como isso é importante. Porque se eu não entender que eu sou mais que o corpo físico, eu não vou estar entendendo os outros dois elementos, como espírito, perispírito, e isso, se eu não entender, eu facilmente posso adoecer. A medicina hoje, eu digo, a dor física é abolida. Se eu tiver um trauma, capotado, um carro 8 vezes, todo quebrado, eu posso botar no coma induzido. A dor física para. Chegamos hoje a essa capacidade. Mas a dor da alma tem mistura que não alcança.
Tem bisturi que não vai profundamente ali. E aí, meus caros, né? Como diz o ditado, todo mundo tem de louco, médico, todo mundo um pouco, né? A gente tem nossas mazelas, dificuldades, mas temos nossa capacidade de nos curar, se nós nos entendermos, realmente. E aí eu vou pegar lá desde antes, desde 2000 anos atrás, quando Jesus veio mostrar a realidade do Espírito. Claro que ele não poderia falar diretamente para os outros, tanto é que falava por parábolas. Ele abria a verdade para os discípulos, sim. Olha, vós sois capazes, mas os outros eu tenho que falar por parábolas. A realidade do corpo, mas não só dela, a do Espírito também. Se teus olhos forem bons, teu corpo resplandecerá luz. Se teus olhos forem trevas, teu corpo resplandecerá trevas. É uma frase atual e moderna hoje na ciência médica ou não é essa? 2000 anos atrás, né? Outro diálogo que ele teve com Nicodemos: o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai, de onde vem, ninguém sabe para onde vai. É tudo isso que acontece com o homem que é nascido do Espírito. Esse diálogo está no papo que ele teve com Nicodemos, quando ele pergunta: o que é preciso para ganhar o reino dos céus? É preciso que nasçais de novo. Lá no final tem essa parte: o homem nascido do Espírito. Mas veio a Idade Média, veio as vontades dos homens, veio as igrejas, como Paulo de Tarso foi divulgando o Evangelho divulgando, mas houve algumas confusões, então resolveram fazer o papado para, por ordem, muitas vezes do homem vontade, determinaram as leis. E essa a realidade do Espírito, desde Orígenes, no início do século III, mais ou menos, já falava sobre a realidade, mas no concílio de Constantinopla foi abolida. E a gente começa a passar pela idade de são os demônios, qualquer doença é vontade de Deus, irmão, é culpa, é demônio que está e tal. Então passou por essa idade negra, idade, né, medieval, até vir o século XVIII, o século das ciências, XIX, desculpe, tá? Século XIX, o século do iluminismo, que vem aí a parte que o homem começou a ir adentrar na parte científica. E eu quero puxar alguns cientistas da época, já que vamos falar de ciência, epigenética, saúde e espiritualidade ao tempo. A gente tem que linkar a epigenética material do que tem no DNA com saúde, que é o que nós todos estamos em busca, tá? Felicidade, né? A gente vai adentrar mais, mas uma harmonia de pai e de espírito, não só de corpo, mas de espírito também, e espiritualidade. William Crookes, no século XIX, um renomado cientista inglês, se aprofundou a poder estudar a realidade do espírito ali. Tanto é que estudava os fenômenos ali, entendeu? Certa feita, ele disse: olha, quero avaliar sobre esses fenômenos, só que eu quero que seja feito na minha casa, porque eu sei que na minha casa não vai ter, né, como enganar nem nada. Ok, então materializou-se ali o espírito, e ele começou a avaliar, não apenas ver, tocar, mas a auscultar a parte pulmonar, a parte cardíaca, materializando-se ali na frente. Lombroso também falou: quero que vá ser na minha casa, um outro cientista. Só que eu quero, na casa dele, disse, quero que esse livro se transporte para ali. A espiritualidade chegou e falou: tu pedes tão pouco, eu preciso, você vendo, você pede isso aqui, pois olha só o que vai aparecer. A sua mãe apareceu em sua frente, quase que ele cai para trás. A mãe aparece materializada. Mas eram fatos, veio um grande fenômeno quando a humanidade era capaz já de começar a tentar compreender através dos fenômenos, que foi preciso o choque do fenômeno, né? As mesas girantes e tudo. Mas passando esse tempo, tem Richard Richer, prêmio Nobel de Medicina também, né? Que veio sobre o ectoplasma, tudo. Mas depois, década de 60, Saxon Burr vem falar sobre os campos magnéticos, os L-fields. Todos nós somos envolvidos por campos magnéticos.
até mesmo energia, eletroencefalograma, eletrocardiograma. A gente poderia até batizar o eletropensalograma também, né? Tem André Luiz. A gente poderia, poxa, como é que estão nossos pensamentos, nossas vibrações, que a gente vem aqui pro Jefa, vai no Peixotinho, vai na igreja, se harmoniza, sai bem, ai que maravilha, que domingo bom, mas depois nas nossas dificuldades, que é normal, a gente abaixa a guarda muitas vezes. Todos nós estamos no mesmo barco. Eu não me excluo disso também não. Mas é bom que Deus nos dá essa oportunidade para podermos aprender e tentar fazer. Antes de continuar na parte científica, só uma vírgulazinha, eu estava pensando nessa semana agora. Eu falei com Rosana, poxa, não é possível que a gente fale numa encarnação agora a chance que a gente está tendo. Não é possível. Eu estava pensando isso comigo. Falei, poxa, se eu falhar nessa, poxa, com tudo que nos é dado, com a oportunidade de esclarecimento da doutrina, com a oportunidade de esclarecimento científico que estamos tendo hoje na medicina, que está no auge, com a oportunidade de caridade, doação que nos é ofertada, eu falei, se eu falhar no final, como o Leonardo Machado, no seminário uma vez com ele, eu falei, Léo do céu. Ele falou, Lúcio, no final vai ser eu e minha própria consciência. A gente tem tudo. Oportunidade de estudo, trabalho, trabalho em casa, família, provas, expiações, evangelho, que isso é que tem que ser vivido. Mas se no final vai sobrar eu e minha consciência do que eu fiz na minha própria encarnação. E eu falei, meu Deus, eu estou tendo a oportunidade de estar no meio científico, com a doutrina, que eu não nasci espírita, mas foi me apresentada em 2004, a doutrina. Eu falei, nossa, primeira vez que eu li o livro do Espírito, isso é demais, entendeu? E eu falei, poxa, obrigado. A gente não pode. A gente pode falhar, mas não pode desistir pela falha. Tem que continuar sempre procurando o melhor, tá? Mas nós estamos em 1960, no Saxon-Burr, mostrando os L-fields, os campos magnéticos. Até vir um sujeito chamado James Watson. Sabe quem é esse? Já ouviram? Foi o que o pai do DNA, que decodificou como é dupla hélice. James Watson e Francis Crick foram os dois. Ali já começou um boom. Se eu não me engano, no final dos 60 e início de 70. Depois, na década de 90, nesse século, para mim, para muitos cientistas, foi um século muito importante para a ciência médica. Porque além de ter sido o século do cérebro, da tomografia de PET scan, em qual o homem aprofundou no cérebro humano, foi a década de quê? Do projeto Genoma Humano, sob o comando de Francis Collins. Francis Collins era agnóstico, ateísta, mas era o coordenador desse grande projeto chamado Projeto Genoma Humano. Ele que assume a responsabilidade depois de James Watson, nesse projeto de pesquisa que tem. Foram mais de 5.000 centros estudando, é uma coisa absurda. E aí os cientistas fizeram o seguinte, agora a gente achou a chave, porque tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que secreção que vem em mim é fruto da matéria, é fruto de um gene só. Qualquer atitude, qualquer cor de pele, tal, mas até mesmo os comportamentos, tudo está explicado nos genes. Parece que ia morrer de novo, novamente, a parte de Deus pré-material, pré-genética. Tudo se explica na matéria. Aquela coisa, o cérebro é que secreta o pensamento, é o que produz o pensamento. O cérebro é o que produz os sentimentos. Será? Nós estamos começando na epigenética. Eu tive a oportunidade de, em 2008,
ter o contato com a doutora Maiana Zartes. Conhecem? Maiana Zartes, eu admiro demais, é um espiritão, mas ela é uma responsável pelo setor de genética da USP, é muito famosa no Brasil, muito reconhecida. E certa feita, naquela discussão, né, de, poxa, anencéfalo e tudo, aí eu mandei uma cartinha para ela. E ela me respondeu gentilmente tudo sobre a realidade da vida, não só na matéria, mas além, por mais limitações que tem. Ela foi muito gentil com a resposta, foi muito bacana. Mas a doutora Maiana Zartes, junto com o doutor Drauzio, mas ela é especialista em genética, ela disse uma coisa: poxa, a gente apostava todas as fichas no chamado determinismo genético. É isso que eu disse. Tudo que você faz e produz vem dos genes. Até que veio a grande... começaram a investigar os genes e viram um detalhe muito interessante, que os camundongos têm cerca de 29 mil genes decodificados. E você sabe quantos genes tem o ser humano? 29 mil também. 29 mil, gente igual aos camundongos. Mesma quantidade, mas olha a complexidade que é um corpo físico humano. Olha o que é a máquina divina, como o André Luiz fala. Porque os cientistas imaginavam o seguinte: uma planta tem 10 mil genes, digamos. Os camundongos têm 29 mil. O ser humano vai ter 100 mil genes. O ser humano vai ter 120 mil genes. Mas somos 29 mil. Como os camundongos ali que tem. Olha só. E aquilo foi uma pancada. Quem diz essa frase foi o próprio Drauzio e também Maiana Zartes. Há uma força superior. Porque, tudo bem, tem 29 mil aqui, tem 29 mil ali. Camundongo aqui, ser humano aqui. O que é que faz diferenciar-se em células humanas tão complexas? E o que é que faz diferenciar-se para células também complexas do camundongo, porque tem órgãos ali? O que é que tem por trás disso? Não é explicado pela ciência médica. Mas eles já deram, a doutora Maiana, eu tenho até, não sei se escrevi aqui, ela diz: há algo, uma força realmente superior e inexplicável que faz separar-se. Entendeu? Então eu falei: poxa, determinismo genético foi por água abaixo. Não é o cérebro que produz as suas emoções. Não é o cérebro que faz você fazer as coisas e tal. Ele é o receptor do espírito, da sua vontade, dos seus desejos, dos seus pensamentos, que de acordo com a sua vibe, você modela esse cérebro. E o ser humano está em constante evolução. O espírito é que muda a forma da matéria. Não é a matéria que faz secretar as coisas morais do espírito. Quer ver um exemplo disso? Vejam o homem neandertal. Vamos olhar para trás. Cerca de 190 mil a 200 mil anos atrás. Foi a primeira vez que foi visto o homem, digamos, do Australopithecus. Tá? Como é que é a face e a fronte, o raio-x desse homem? Olha a fronte. Já viram? Achatada aqui, né? Aquele bico, cara meio de macaco que tem bico, mas a fronte achatada. Bata o raio-x hoje da gente e compare o ser humano hoje com há 190 mil anos atrás. A fronte é maior. É o ser humano também. Foi o início. Não é o início da caminhada? E é tão interessante quando a gente lê Gênesis, porque o pessoal diz: a gente vê os macacos. Ó. Isso está lá em Gênesis, tá? O corpo, a matéria química, a sopa química da evolução do corpo material
foi evoluindo tão grande, e quando chegou numa condição de receber o espírito humano, aí assim foi feito. Por isso que houve evolução da matéria desde o primeiro dia da criação, né? Não é um dia, são milhões de anos. Desde a monocelular até os peixes, plantas, peixes, mamíferos, até chegar. Quando chegou num complexo material de corpo capaz de habitar um espírito humano, assim veio. Certo? Por isso que os macaquinhos estão aí e nós estamos evoluindo. A sopa de matéria que era capaz de abrigar um espírito humano. Tá? Então, meus caros, teve o determinismo que veio por água abaixo. Tem algo a mais ali por trás, realmente a nos envolver. E a nossa fronte hoje é maior. Você vê o cérebro de Einstein, foi visto, né, sobre ele. É uma massa corporal, uma massa encefálica maior. Será que isso é que o deixou inteligente, ou a inteligência dele que deixou o cérebro do espírito anterior? Olha, o hardware tem que ser bom aí, porque o espírito que vem esse faz a diferença. Então, aguenta um hardware bom aí. É mais ou menos isso, tá? Então pronto, a gente viu, poxa, eu tenho algo atrás comigo. E aí eu fui no livro dos Espíritos. Aí vamos para o livro dos Espíritos, né? Será que Joana de Ângeles fala, nós somos filhos da luz, somos lucigênitos, certo? Temos características de Deus em nós. O livro dos Espíritos não é só um livro altamente racional e científico, também traz muita coisa do Evangelho, das verdades. O reino de Deus está dentro, está no Evangelho. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Onde eu encontrei isso no livro dos Espíritos? Primeira pergunta: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Inteligência suprema é uma inteligência inalcançável, mas é o princípio de tudo. Mas lá na frente, na questão número 13, ele pergunta quais os atributos de Deus. Porque na 12 diz o seguinte: tem como o ser humano entender completamente? Não tem. A gente não tem a capacidade plena de entendimento do nosso Pai divino. Nós estamos em progresso ainda. Eu vejo algumas pessoas donas da verdade, às vezes, na área mesmo médica, né? Sei de tudo, calma, mas vai ter o tempinho dele de progressão, de entendimento. Mas nosso Pai, há muita coisa. Nós comemoramos ontem 50 anos, poxa, essa conquista do homem da Lua, mas há muito que descobrir ainda, né? Muitos desafios por vir. Mas quais os atributos de Deus? Imortalidade, imaterialidade, onipotente, soberanamente justo e bom, único e eterno. Não é isso que está lá? Eu já disse isso aqui outra vez. Será que ele tem as características disso junto dele? Para provar como somos imagem e semelhança? Somos materiais ou imateriais? Esse atributo é igual ao do Pai. Somos únicos ou não? Graças a Deus não existe dois Lúcios no mundo. Mas não existe. Há um José, uma Maria, um José, o que for. Há um Pietro, né? Então, a Rosana, poxa, somos únicos. Deus é único também. Isso eu trago uma característica genética espiritual do Pai, certo? Imaterial, porque eu não sou esse corpo aqui. Também é outra característica, eu estou nesse corpo. Mas vai chegar um momento, graças a Deus nós estamos no mesmo barco, que nós vamos progredir tanto que o corpo material não vai ser preciso. Não sei, daqui a 500 anos, 1000 anos, espero que não chegue a tanto, tá? 100 anos, uma vida como Paulo de Tarso, que poxa, deu uma reviravolta numa vida ali, né? Você começa lendo Paulo Estevão, metade do livro, dá até uma certa revolta. Como é que pode esse cara ser tão mal desse jeito? Depois a cambalhota vem a virada que você tem que ter
Ah, mas você chora só pela força que ele tem. Mas isso é outra parte, isso aqui, né? Então, somos imateriais. Somos eternos ou não? É outra característica do Pai. Somos. Você vai viver mais do que um só, que tem dias contados. 100 e tantos milhões de anos para pagar, mas você vai mais do que isso. Vocês já pararam para pensar? Porque a gente vive pensando que quando a gente desencarnar, acabou às vezes. Ou então vamos ver o que vai dar alguns espíritas. Ou então estão outros que já estão garantidos no nosso lar, né? Que eu já faço, já estou vindo, todo dia eu venho para o Jefferson, para o Peixotinho, já devo estar garantido ali. Calma. Mas a vida vai continuar. Você vai mais do que milhões de anos. Se a gente entender isso de verdade, não é acreditar, é entender, a gente vai começar a repensar algumas coisas, nossas atitudes agora. Eu acho que a compreensão de, olha como a doutrina é bela, ela nos traz o entendimento realmente disso aí, diferente daquele que não entende ou que não acredita. Ah, não vai ter nada depois da morte? Vou aproveitar do jeito que for, vou enfiar o pé embaixo. Olha a diferença que faz, não é verdade? De um entendimento que a doutrina nos está dando nessa vida. Por isso que eu digo, pelo amor de Deus, essa eu não posso falhar, já falei em tantas, que agora tenho minhas falhas, mas que sirvam para eu poder ir melhorando meus sentimentos, o meu coração, o meu entendimento, tá? Outra característica que está na questão 13, onipotente. Somos onipotentes? Isso é do Pai, nós somos falhos. Isso é característica dele. Ele é consciência plena, vontade absoluta. Por isso que a imagem e semelhança. Nós não somos deuses, mas nós trazemos a centelha divina dentro de nós. Dentro de nós. É tão interessante que a outra característica, justo e bom. Isso trazemos, todo ser humano traz isso dentro. Ninguém nasceu para ser mal, ninguém nasceu para, entendeu? Sofrer, como diz. Expiações vêm do nosso entendimento e progresso, tá? Mas quando a gente fala humanidade, poxa, é tão belo, não? Com certeza tem caridade, justiça e bondade junto. Então por aí eu já vi que eu tenho genes de Deus junto comigo, características do Pai juntos que falam, né? Já vi muitas vezes que o determinismo genético falhou. Já que eu tenho 29 mil genes, então o mundão tem 29 mil e tem algo por trás que faz a diferenciação celular, não é? E aí vamos começar, já que o tema não é só epigenética, é saúde e espiritualidade. Se hoje eu entendo que tem algo por trás, então é preciso entender os outros dois elementos: perispírito e espírito. Porque a ciência médica veio mostrar a dupla hélice do DNA, está aqui, ó, os genes estão aqui, tudinho, certo? Vem a parte médica, toda científica, para mostrar o perfeito do corpo material para você ficar. Mas isso não basta para uma saúde e espiritualidade boa. Eu vou pegar uma definição da maior entidade médica do mundo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Qual é a definição de saúde? Acho que vocês sabem, né? Não é apenas a ausência de doença, é o bem-estar físico, mental e social. Isso quer dizer o quê? Que bem-estar físico não é apenas bem-estar físico, não é apenas a ausência de doença. Eu posso estar sem doença nenhuma e estar doente. Eu posso estar com o hemograma direitinho ali, plaquetas, leucócitos, cardiograma ok, eco, estou até precisando fazer, né? Tudo perfeitinho. Mas ele não se limita apenas a bem-estar físico, bem-estar mental,
social? Como é que você está com a sua mente? Nós estamos com nossos pensamentos. Por isso que eu falei no pensalograma. É normal, a gente está no mundo de provas e expiações aqui, ninguém vai sair anjo voando aqui, tá? Mas é normal ver algumas dificuldades, pensamentos pelas nossas falhas. Sabe por quê? Porque nós temos um monte de reencarnações atrás com nossas mazelas e dificuldades. Que nem uma avalanche que vem. Quando vem numa encarnação, a gente, poxa, é difícil mudar certos vícios. É difícil mudar certas mazelas, porque tem vários anos, encarnações, fazendo a mesma coisa. Mas é preciso uma mudança realmente de rumo nesse sentido. É preciso essa força de poder tentar, no entendimento, ir mudando, né? Então, bem-estar físico, mental, social. Eu não vim para nascer isolado. A gente depende um do outro. Todos estão aqui sentados, todos nós estamos aqui respirando, graças a alguém que cuidou de você, no mínimo quando era jovem, dando de mamar. Eu estou na fase de mamar agora, com o Luquinha de 1 ano. Não eu, minha esposa, mas eu estou ali, ó, junto ali, ó, curtindo cada passozinho. Meu Deus, é só dar um desleixo que qualquer coisa que o menino já vai embora, né? Não vai fazer dano. Alguém cuidando do outro. Nós somos seres sociais. Nós dependemos do outro. E eu estava vendo isso porque hoje em dia, diferente da minha década de 80 ali, criança, a gente está vivendo uma nova era agora de tanta comunicação. A gente manda tantas mensagens, mas a gente não se dá com nós mesmos a mensagem. A gente é capaz de rapidinho, mensagem direta, mas a gente não se doa. Entendeu? Será que é um contato? Eu estou tendo contato. Poxa, então a gente acaba se isolando muitas vezes. Eu aprendi com a OMS, isso é uma definição não da doutrina, é uma definição da OMS. Eu posso estar com o meu check-up ok, mas se eu não estiver bem de pensamentos, e vou mais fundo, eu posso até estar bem no meu check-up de físico, bem em pensamento, mas se eu for egoísta, eu estou doente. Não é interessante isso? Se eu quiser viver só para mim mesmo, me isolar, a vida não foi feita para mim, já ouviu essa frase? Eu não consigo, não sou capaz. Ou então só quero para mim e não me importo com os outros. Eu estou doente. Eu estou doente. Por isso que fora da caridade não há salvação. Por isso, porque nós somos os primeiros tratados, graças a Deus. A gente vai, né? Estou tratando, cuidando, trabalho em casa você cuida, mas você é o primeiro a ser cuidado e tratado. Já muda duas coisinhas aí. O físico está bem, mas muda o seu pensamento. Quantos chegam no trabalho de caridade aqui, às vezes estrambelhado, mas depois o campo mental mudou. E o terceiro elemento também, você foi sociável com outros, ajudou os irmãos. Aí você se enquadrou na OMS. Você está encontrando a saúde plena. Nós médicos, poxa, quantos vimos, tenho certeza, pacientes com doenças físicas graves no físico, mas não são doentes no espírito. Tem a doença, mas não é doente. Dá coro nesse aqui que está falando. A minha parte específica de visão, meu Deus do céu. Eu lembro uma vez de um paciente que operei transplante de córnea. Vou mais fundo, há 2 semanas atrás, mas já acontece. Veio uma paciente sem as duas visões, Dona Maria. Não foi nem na fundação, foi no hospital privado. Mas há tempo que eu acompanhava e ela perdeu a vista do horizonte. Tentei transplante, tentei tudo. Mas a resignação dessa mulher dá vontade de filmar. Esse tem revolta? Que jeito. Visão, poxa. Que aqui a gente vai, todos os sentidos são importantes. Todos.
né? Mas, poxa, alguns acham audição, visão é complicado, poxa, você não consegue. E ela não reclamava nada. Doutor, como é que o senhor está? A sua voz está mais ou menos assim, doutor? Eu estou bem. Na correria, né? Aquela correria toda. Mas eu estou bem, eu sei que você fez o melhor. Pois é, agora chegou o limite. Uma lição: tem a doença, tem a limitação física, mas não é doente. Outra paciente foi uma que chegou com câncer, veio com carequinha, com lencinho ali e tal, bom astral. E aí na história eu perguntei: poxa, como é que é a sua história, como é que está esse tratamento e tudo? Ah, doutor, eu tenho um câncer. Eu falei: poxa, mas eu estou em tratamento. Que bom que você está em tratamento. Eu nunca me esqueci da frase que ela jogou, eu fiquei impactado com essa frase. E ela: e como é que está e tudo? Ah, doutor, os médicos me deram 6 meses de vida. Eu falei: nossa, o que falar? Puxa, força e tudo, mas tenha fé e tal. Não, doutor, foi há 2 anos atrás isso, entendeu? Há 2 anos. Eu falei: meu Deus do céu, como é que é essa história? 2 anos e 6 meses de vida você está... Aí veio a frase: eu aprendi a abrir as farmácias do meu corpo. Chega e fiz assim. Eu falei: como é? Doutor, nós temos uma farmácia natural dentro, pelo pensamento. Eu aprendi a abrir as farmácias do meu corpo. E aí ela está há 2 anos. Está há 2 e meio, que já vi também há 6 meses atrás. E aí eu começo a entender que há algo a mais. Não é o determinismo da matéria que vai definir se você é triste, feliz, alegre. Não, é o seu espírito que define isso. Eu tenho uma história dessa no Evangelho, de uma pessoa que tinha uma doença há 12 anos e não conseguia encontrar alegria, saúde e felicidade. Mais ainda, há 12 anos ela não conseguia encontrar um diagnóstico nem tratamento na medicina da época, há 2000 anos atrás. Nós estamos falando da mulher hemorroísta, como está lá, 12 anos de sofrimento, não tinha o que fazer, era que nem a lepra ali. Mas ela desistiu? Não. Tinha doença, não era doente. É o Evangelho mostrando, é o dia a dia do Evangelho dessas pessoas, desses pacientes nos mostrando. E aí ela vem em busca dele, o esforço toca. Uma parte bem breve disso. É preciso o esforço, né? Ela encarou multidões ali. Multidões, com certeza tinha alguém ali dizendo: para que adianta ir para Jesus, né? Não vai não. O que tu vai fazer lá? Tem 12 anos já que está tratando e eu vou. Eu acredito, porque não é uma questão de crença mais apenas. Para ela era que a ciência médica na época era mais falha. Como a ciência médica de hoje vai ser mais falha comparada à ciência médica de amanhã, ninguém sabe o que vem, né? Mas era o que tinha na época ali. Mas hoje a gente sabe. A gente sabe que tem algo a mais que a matéria. Acreditar é uma coisa, saber é outra. Porque quem acredita pode deixar de acreditar amanhã numa coisa é verdade ou não. Mas quem sabe, sabe. Então, meus caros, é preciso entender matéria, corpo, epigenética. Vamos para as outras duas? Perispírito e espírito. Perispírito. Dr. Hernani Guimarães fala do modelo organizador biológico. Tá? Então ele organizou esse modelito aqui agora. E é o que vai organizar a futura encarnação. Não é ele em si, são as minhas vontades, atitudes agora que vem, que vai organizar a futura, né? Eu não estou nele. Mas se eu tenho esse conhecimento agora, o que é que eu estou fazendo com a cachola do meu coração? Né? O que é que eu estou fazendo?
O pessoal fala, foi possível tudo bem, foi feito essa encarnação agora. Por que se foi feito uma, não é possível fazer outras? Né? Então esse modelito não é uma coisa que nos envolve por fora. A AME é craque, é uma instituição que vários trabalhos mostrando sobre o perispírito ali. Envolve os órgãos dentro também. Se eu tenho pensamentos negativos, atitudes negativas, está no livro dos Espíritos também, eu vou macular a parte cerebral. Tá? Se eu vou me desviar em vários vícios que tem, posso macular o meu fígado. Bom, é isso que vai determinar mais à frente. Espírito. Para eu ter uma saúde plena. Vamos pegar pela definição. O que é o Espírito? A questão 21 a 22, por aí, lá no livro dos Espíritos. Princípio inteligente do universo. É um princípio inteligente que nós somos. Ele poderia parar a resposta a ele, não é? Não é verdade? Mas não. Ele botou do universo. Significa que tudo que fazemos, meus caros, você é importante, vai ter uma repercussão em algo. E que nem aquela pedrinha jogada no lago, né? Já viram? Tudo e vai. Tudo. Uma sociedade saudável depende de uma família saudável que cresce. Uma família saudável depende da minha ação também ali na família que eu estou junto, na atitude que tem ali. É um princípio inteligente do universo. Estamos linkados. Que a gente possa expor o que é as nossas faculdades. Que nossas faculdades coloquem para fora realmente. Certo? Parábola do joio e do trigo. Pode acreditar. Olha, você tem bens e talentos maravilhosos que devem ser realmente expandidos. Mas não é porque você tem esses talentos que as dificuldades vão ser escondidas. Porque foi perguntado no Evangelho, é preciso que eu separe então o joio do trigo? Digamos, o trigo é o talento, né? O joio são as ervazinhas, né? Dessa vez eu não confundi. Porque outra vez na palestra eu falei, vamos multiplicar o joio e tirar o trigo. Aí o presidente depois me chamou, foi tudo bem, rapaz, mas houve uma troca. Desculpa. Mas agora eu me policio agora não errar. Ninguém em mente. Vamos multiplicar o trigo, os talentos e o joio. O que vai acontecer com ele? Não sou eu que digo não, está no Evangelho. Primeiro vai ser colhido, o joio vai ser queimado. O trigo vai ser recolhido. Emmanuel já fala que toda a palavra do Evangelho, todas as frases, letras do Evangelho têm algum significado. Eu acho que uma grande terapia para a nossa alma é o Evangelho. Alcione Peixoto, filha de Peixotinho, já dizia, poxa, o Evangelho é o que se precisa muito no mundo, porque ele traz a parte do coração, a parte médica, é atualíssimo, é o receituário da alma. Todo problema que você tem, ou teve, ou terá, tem uma resposta, uma saída no Evangelho ali, de como nós devemos agir, tá? E como nós devemos, mas às vezes a gente foge ali em tudo, né? Mas como é que como é que então com o Evangelho eu posso tratar a minha alma? Porque eu sei que já existem muitas terapias até genéticas, mas vamos para a terapia da alma então? Já que eu descobri que o espírito é linkado ao universo, já entendi que eu tenho meus talentos, que eu entendi que na parábola do joio e do trigo não foi pedido para separar, é preciso que separe? Não. É tão interessante isso porque a gente reconhece o nosso potencial. Sim, temos o nosso potencial, mas tem as mazelas que dificultam. Né? É o campo da terra, deixa nascer igual, deixa nascer no meio, está lá. Agora as escolhas vão ser nossas, realmente. Tanto é que tem o servo chega a querer que eu arranque todo o joio.
Não os outros que vão arrancar de você as mazelas e dificuldades, somos nós. Nós. Sabe por quê? Por causa do mérito. O mérito. Fui eu que tirei uma dificuldade sua. Foi você que conseguiu superar-se. E é tão bom que a gente possa chegar no outro plano e falar, poxa, consegui melhorar um pouco. Vendo as terapias genéticas, eu comecei a mergulhar um pouco qual seria a terapia para o espírito. Tem várias, tantas, né? O Evangelho aí mostrando tantas passagens belas. Tinha que escolher alguma. Para mim, uma das mais fortes que tem, eu peguei 4 itens dela, que é a bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos mostram mais ou menos um molde de como devemos nos portar, nos guiar, mais ou menos, né? Então você começa a ver o que traz de mensagem em cada bem-aventurança ali. A gente trouxe a parte científica, vamos trazer do Evangelho agora. O que é que bem-aventurados aflitos serão consolados traz de mensagem para mim? Ele não fala bem-aventurados aflitos que já estão sendo consolados. Serão é futuro. Primeira mensagem, fé. Não sei qual é o problema que você está passando. Se você não está, o seu irmão está passando, alguém que você conhece. Mas a fé é um quesito pessoal e intransferível. Eu gosto sempre de falar que Deus nos dá tudo. Deus nos dá as oportunidades de trabalho, situações na família, planeja a reencarnação, mas a fé é quesito pessoal. É a sementezinha, parábola do semeador, né? Isso é intransferível, mas é produtível à medida que você apenas se dedica. Certa feita eu estava no Peixotinho, minhas dificuldades, mazela que tem, dificuldade sabe. E uma vez eu titubeei, eu falei, poxa, tá tanta pancada que eu estou meio desacreditado. Eu tentei ser sincero, né, com a verdade. E aí me veio um pensamento, a intuição: filho, vão deixar roubar sua fé? Eu parei e poxa, vão deixar roubar sua fé? Lembra da parábola do semeador? Os pássaros que vêm roubam a semente. Aquilo foi tão forte para mim que aí eu caí em si que aquilo é meu. Graças a Deus, nossos mentores estão do lado. Falei, isso ninguém toma. Pode ser a pancada que for, mas ninguém vai tomar. Essa frase me marcou muito. E nós devemos ser verdadeiros, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Dificuldades todas nós passamos. Não é porque estamos aqui que não temos dificuldades, né? Estamos no mesmo barco, senão a gente estaria encarnado no mesmo planeta, né? Então a fé é isso: bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Se você tem uma dor, ou está passando agora, e se revolta, você vai ser consolado ou não? E aí? Se eu me revoltar, eu não vou ser. É futuro. O futuro depende do presente que eu estou agora. Chico Xavier e Edivaldo Franco receberam pancadas? Muitas. Mas se revoltaram e desistiram? De jeito nenhum. Serão consolados de acordo com o que eu trato o problema que eu estou tendo agora. Se eu resolver me revoltar, é opção minha. É opção minha, o livre-arbítrio. Agora, pedir e obtereis. Tenha fé. Isso passa. É assim que Chico estava uma vez, né? Uma dificuldadezinha, poxa. E, Emmanuel, isso também vai passar. Então, bem-aventurados aflitos me ensinam uma coisa: ter fé. Ter fé e, de acordo com o problema que eu estou passando, vai depender da minha atitude agora ou não. Outra,
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que o quê? Herdarão a terra. Seja manso e pacífico, não é porque está mandando, porque Deus é, porque Ele é bom, entendeu? Mas é porque se você se revoltar, se você for dar fight, dar briga, você não vai estar capacitado a reencarnar nesse planeta futuramente. Vira a consequência. Porque nós estamos no progresso. No progresso. No progresso. A Terra hoje é igual a 200 anos atrás. Eu sei que tem violência, muita ainda, mas é menos do que tinha. Antes decapitava em praça pública e era aplaudido. Ainda se faz em alguns cantos do planeta aí, mas hoje já não é uma regra geral. Choca se fizer isso aqui. Então nós estamos em progresso. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Quer se capacitar a ficar nesse planeta? Seja manso, pacífico, seja um pacificador. Porque se você não for, a sua vibe vai lhe levar para onde? Há muitas moradas na casa do meu pai, né? O livro dos Espíritos mostra que a Terra está aqui, está no penúltimo, provas e expiações, mundo de progressão. Existe um atrás, que a Terra já passou, mundo selvagens. Não tem ar-condicionado, não tem supermercado, não tem a carne ali congelada para você poder guardar. Você tinha que caçar ou ser caçado antigamente. De acordo com a sua vibe, muitas vezes violência, você pode ser mudado não por castigo ali, porque você, pela sua vontade, desejou. Eu quero revoltar-se com o mundo, vou bater, filho, você não está capacitado a ficar aqui não. Vamos aqui é a sua vibe. Aí aproveita-se, é a perda do paraíso, né? Aproveita-se até nos mundos inferiores para poder evoluir a sua inteligência, ajudar a progredir aquele mundo, aquele planeta que tem ali. Bem, manso, pacífico, ter fé, não se revoltar, tá? Bem-aventurados os humildes, os simples, porque é deles o reino dos céus. Parece que a porta é a primeira que tem, é a primeira lá que tem. Bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. O orgulho é uma das grandes chagas. Se eu não tiver humildade, não é ser, oh meu Deus, aqui não. Mas a humildade é importante até para eu reconhecer-se quem eu sou, minhas dificuldades. Porque se eu não for humilde de reconhecer falhas, como é que eu posso corrigir? Se eu não tenho essa humildade, né? Serve para tudo na vida, porque é deles o reino dos céus. Parece que a gente encontra o reino dos céus, não é fora num trono de ouro, não é exteriormente, mas é a pureza do coração que tem. E é tão interessante isso, porque quando eu tenho uma pureza dentro, e bem-aventurado tem lá, deu aqui em mente, puro de coração, porque é deles também o reino dos céus. Porque verão a Deus, desculpa. Não é isso? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Está tudo linkado. Eu preciso ser humilde, porque à medida que eu sou humilde, manso, eu vejo o reino dos céus em todo lugar. Na minha casa, no meu lar. Eu vejo a beleza divina no meu trabalho. Eu vejo a beleza divina caminhar, poxa, numa cidade litorânea, na praia. Se eu estiver encharcado de orgulho, se eu estiver encharcado de pensamentos mesmos que me distanciam do Pai, eu não estou vendo o reino dos céus na minha frente. Certa feita eu estava em Flecheiras, conhece? Tem duas flecheiras. Acho que na Paraíba, a outra é no Ceará. Eu nasci, fui criado na praia ali com meus pais. E nessa praia belíssima, como muitas do Nordeste, eu encontrei um senhor, amigo nosso, e ele, poxa, estava meio chateado com a vida, meio aquele senhor que, ranzinza, né? Queixa de tudo, se queixava.
E ficou até chato, porque o mar na frente, belíssimo, as piscinas e tal, natural. E ele não acredita, ele falou, não acredito em Deus e nada, isso aqui não vale nada para mim. Eu fiquei, meu Deus, é mesmo, rapaz? Você não consegue ver a beleza divina, não? Aí, não tem não. Eu falei, rapaz, poxa. Eu falei, isso faz uns 7 anos atrás. Vem cá, mas você não consigo ver a obra divina. Não, quem foi que fez? Aí começou a falar, eu vou parar, tá bom. Aí me veio, você tem filhos? Aí ele, quem está perguntando isso? Você tem filhos ou não? Não, tenho. Você ama seus filhos? Amo. O amor existe? Claro que existe o amor. E você vê o amor materializado? Aí não. Tem certas coisas, meu irmão, que não vai aparecer com Deus barba longa, branca na sua frente. É um sentimento dentro e existe dentro de você. Aí eu lembro da cena, a esposa dele atrás. Eu falei, poxa, graças a Deus. Não, mas então, calma, tem o seu processo. Mas, poxa, devia sofrer um bichinho. Mas, enfim, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E no estudo da bem-aventurança, uma outra coisa me veio em mente. A gente, claro, pureza é uma coisa boa, mas não é só puro de coração, não significa ser bom apenas, significa também ser verdadeiro. É um sentido diferente. Pureza de coração, seja puro, verdadeiro. Reconhecer faltas. Não é macular-se e culpar-se das faltas. Porque a gente tem a ideia muitas vezes da pureza do coração, aqueles que estão no mundo superior e só tem um bem no coração. Eu posso trazer minhas dificuldades, mas que eu tenho a pureza e a verdade de poder admiti-las. Só assim eu poderei ver Deus. É assim ou não é que acontece com a gente? Estou numa dificuldade plena, alguma coisa, bato a cabeça, o martelo fica batendo para eu tentar mudar, eu tento botar debaixo do tapete. Não, isso não acontece comigo, isso não sou eu, é o outro, a culpa é do outro. Quando eu admito as minhas falhas, não fui eu. Vem Deus na nossa frente. Bem-aventurados puros de coração que verão a Deus. Deus vai mostrar o caminho. Lúcio deixa de ser Manuel. Graças a Deus você aceitou isso e agora você vai poder mudar de rumo. Nós estamos falando do receituário do Espírito, das bem-aventuranças, tá? Então isso me ficou muito marcado. Pureza não significa só bondade, mas verdade também acima de tudo. Verdade. Não tem como servir a Deus ou a mamão. Estamos chegando num ponto que o Dr. Bezerra de Menezes passou uma mensagem aqui dizendo que uma dessas psicografias como de Valdo, Jesus aguarda por nós também. Aguarda por cada um de nós. Não é só a gente que aguarda o Cristo ali, oh meu Deus, me ajuda. Jesus vem, Ele aguarda por cada um de nós. Os talentos que temos que poder mostrar a cada dia, a cada ano. Não é verdade? Bem-aventurados aflitos, os mansos, né? Os humildes. Então isso, meus caros, poxa, a primeira página, isso para mim atua como o tratamento da alma também, tá? Epigenética, questão 370, vou usar a pesca aqui. Voltando um pouco, só para quem, olha como o livro dos Espíritos traz uma ciência fantástica também. Aqui fala, aqui diz que eu sou o responsável pela formação do meu corpo, dos órgãos que tem. Eu vou ser o comandante do barco da sua vida. Cada um de nós somos. Cada um. Tá? Olha que pergunta aqui que Kardec fala. Pode-se deduzir da influência, olha como é bem no campo da genética. Pode-se deduzir da influência dos órgãos
uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais. Quer dizer, é o órgão que influencia o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Entende? Resposta do Espírito: verdade. Não. Confundais o efeito com a causa. O Espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. São as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Isso está valendo tanto para faculdades boas, como para faculdades defeitos, mas elas ruins. O que é que eu estou impregnando os meus órgãos, né? Não é verdade? E aqui na 370A diz: sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito. Unicamente não é o termo exato. O principal dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade no exercício de suas faculdades. Então, somos as faculdades que imprimem realmente na alma isso tudo, tá? Imprimem no corpo físico as impressões que tem. Sabendo disso, tá? Qual é uma das grandes patologias que eu vou adentrar? Porque a doença do corpo físico pode ser tratada com antibiótico, tal, anti-inflamatório, mas as doenças da alma são difíceis. Não é porque tem o Evangelho que nós não vamos enfrentar dificuldades. A gente viu ali a parte que tem mostrando as bem-aventuranças. O modelo, o caminho é esse. Mas a gente vai encontrar dificuldades. E como a gente pode superar? Tá? Primeira coisa que me veio, umas coisinhas, né? A gente tem que ser Jesus visceralmente, realmente entender. Tá de dentro. A gente é craque em decorar mensagens e tudo, mas exercer o Evangelho da melhor forma. Outra coisa, paciência. Nós estamos numa sociedade que exige demais resultados rápidos. Mas a gente não passa pelo processo, né, de transformação, processo bem minúsculo. O processo de transformação leva tempo. Leva muito tempo. E é preciso eu entender esse meu tempo um pouco. Eu entender esse meu processo de mudança. Tá? E deixa eu só pegar um ponto. Eu estava lendo ontem mesmo um artigo sobre a Isis, aquela psicóloga, né, na parte de Joana de Anjos, lá na Nação do Caminho. E lá num dos artigos dela diz: olha, nós nunca precisamos tanto de Deus, essa frase. Nunca precisamos nos tempos de hoje agora. A gente viu a parte da médica, a gente viu um pouquinho do Evangelho nos mostrando o caminho, viu que é preciso internalizar cada vez mais Jesus. Mas a gente está vivendo em tempos de muita correria, de muita exigências. A gente acaba se despersonalizando porque não conhece a si mesmo. E é preciso cada vez mais conhecer-se. E a frase que ela viu no artigo, ela diz, começa assim: nunca precisamos tanto de Deus. Por que isso? Uma das maiores doenças que estão acometendo hoje, vazios, depressão, o vazio existencial da alma. Tá? Existe a depressão química, que é por falta dos neurotransmissores, que é efeito da causa do vazio que tem o homem. Tá? Existe a depressão psicológica. Isso os psicólogos, os psiquiatras falam. Realmente, que não deixa de ser também. Então o que acontece? Ela diz o seguinte: onde é que encontra a saída disso? Tá?
já que nós estamos falando de saúde e espiritualidade. Porque quem leu aquele livro Solomon, ele faz um retrato do que ele sente. Quem não está passando já conhece alguém que passou por depressão e vê que parece que é um caminho sem saída. Mas é preciso, primeiramente, o que acontece? A pessoa vai se entrando, que ela despersonaliza. Eu achei bem interessante ela falar isso, uma despersonalização que tem. Porque nada vale. Não adianta vir para mim procurar ajuda, que não vai me adiantar. Só que Isis, ela faz uma reviravolta, olha a depressão com outros olhos, como uma oportunidade de crescimento que fala. Aquele vazio que faz você repensar e resgatar aquilo que lhe falta. E ele diz mais: como resgatar isso? Que é difícil, Lúcio, pelo amor de Deus, não tem como. O cara quer se trancar lá e tudo. Objetivo de vida. Esse é o ponto que eu queria tocar. Qual é o seu objetivo de vida? Não tenho em mente agora. Preocupe-se. Porque todos nós devemos ter um objetivo em nossas vidas. Se eu não tiver, eu estou que nem um navio a Deus dará, deixando a vida me levar, a vida leva eu lembro de João Carlos Martins, o maestro notável, Maria é um espiritão para mim, né? Já tocou, poxa, não precisa nem falar do currículo dele, mas ele estava num congresso de oftalmologia aqui em Recife, certa vez. Esse notável maestro, ele lança na palestra dele o seguinte: ele passa ainda dificuldades, limitações físicas, né? Um dedinho ali, toca só com dois ali, ó. E ele disse certa vez: o homem tem que ter um objetivo que nem uma flecha sendo lançada, porque se ele perde, ele entra no vazio. A gente às vezes está atrás, mas não sabe, porque não se conhece. A gente está atrás do que o outro quer de nós. Sempre está ali, lá num grupo, quer se mostrar a exigência dos outros, não a sua. Por isso que eu quis tocar nesse ponto aqui. Mas para eu poder conhecer o meu objetivo, saber a minha, é preciso eu me conhecer antes. É preciso eu fazer uma pausa, um mergulho. Não me chicotear por falhas que possivelmente eu possa ter, mas não se culpar, porque a culpa é um peso, né? A pessoa leva. Mas o arrepender-se é bom aos olhos de Deus, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Arrepender-se é uma coisa, culpar-se é outra. A gente tem medo do arrependimento, porque acha que Deus vai culpar a gente. É o primórdio da primeira revelação do Deus de castigo, né? O Deus de temor, o Deus que ficou chateado com Caim que matou Abel, porque comeu o fruto. Jesus veio mostrar um Deus de amor, um Deus que compreende. Mas a gente está vivendo mais para os outros do que para nós. Eu acho que esse é o grande ponto. Por isso que a gente se esvazia. Por isso que hoje aí está muitas exposições. A gente se mostra nas exigências do outro e se esquece de nós mesmos. Ama o próximo como a ti mesmo. Já está lá. Pode pegar todas as palestras, todos os temas, todas as leis estão dentro dessa de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo e ao quê? A ti mesmo. Pode ter certeza, Deus não está chateado com a sua dificuldade, mas não é assim que aconteceu com o filho pródigo, que é uma parábola. Ele dá o exemplo do pai, como é que aguarda o filho quando resolve voltar, e ele só volta quando tem a humildade no coração, reconheceu a falta longe, fome, teve as ilusões agora, né, de
vou aproveitar a vida como for da melhor forma. Mas esqueceu que tinha tudo na fazenda. E ele fica no conflito, né? Teve que comer comida dos porcos também. Vou voltar. Mas vou reconhecer, pedirei perdão. É o primeiro ato de atitude de humildade. Quando ele volta, Deus está, o pai, né, como coloca lá, o pai está de bico feio. Então que a gente tire, pode ter certeza, o arrependimento. Papai não está chateado com você por isso. Nem fica. Deus é amor. Nós é que ficamos. Nós é que nos culpamos. Doutora Márcia Rosenthal, notável psiquiatra no Rio de Janeiro, na UFRJ, ela diz um termo que eu acho muito cabível. Muitas vezes nós ficamos nas ruminações mentais. Olha o termo que ela usa, né? Ruminar. Quando a gente deve seguir para frente, sempre. Quando estava estudando essa palestra, eu falei, poxa, geneticamente nosso corpo é feito para progredir. Tem um vírus que entra no seu corpo, uma bactéria, tudo está sendo feito para você estar bem. A máquina divina, planejada. Eu não tenho dúvida, é um planejamento de cada um está aqui, até fenotipicamente, no corpo mesmo. Não é isso que está em André Luiz? Um que vem nascer, olha, planejamento, departamento de reencarnação. Esse meu nariz está muito bonitinho, bota mais feinho. Porque a prova da beleza é difícil. Está lá escrito, não, vou com o narizinho um pouco pior. Tudo. O seu corpo está trabalhando para você estar bem. Porque existe o sistema nervoso autônomo, que é involuntário, que na verdade há um fluido dentro vital, fazendo você progredir para cima. Vai lutar até o fim. Até o fim, para você manter essa máquina divina que tem. E eu, o que é que eu vou fazer? Aí é o outro ponto. Porque o comandante dessa máquina chama-se, na minha, Lúcio, que nem isso eu vou levar, mas nessa encarnação sou eu e cada um tem o comandante da sua. Nós temos soldadinhos experts. Pense em soldadinhos bons de briga, que são as células do seu corpo. Estão escutando o que o comandante está falando. E pense em uns soldadinhos disciplinados. Porque vão escutar, Lúcio, o que é que você está querendo? Eu estou feliz. Então vamos ser felizes, todo mundo. Isso já tem na ciência médica falando. Divaldo fala de uma pesquisa em Harvard, se eu não me engano em Harvard, Dr. David Bauman, desculpe se eu errei o nome, mas eu me lembro que ele disse isso. Se eu tenho bons pensamentos, eu crio átomos que associam as células. Nada contrário, se eu tenho pensamentos negativos, sou uma pessoa deprimida, queixosa, posso nem ser deprimido, mas eu adoro me queixar, adoro me queixar. Qual é o pior órgão que tem no nosso corpo? Eu acho, pelo menos chama-se, 10, 12 centímetros, chamado língua. Né? Joga um foguete, joga mísseis às vezes. Né? Queixo e papapá. É desse tamanhozinho, mas dá um trabalho danado. Né? Então, se eu sou uma pessoa queixosa, eu crio algumas partículas negativas que desassociam a minha matéria, cientificamente mostrando isso. Ao Evangelho, no início da palestra, se teus olhos forem bons, teu corpo resplandecerá a luz, se teus olhos forem trevas, teu corpo resplandecerá a trevas. Mais uma vez, eu sei que a Ami já mostra várias, mas é sempre importante a gente bater na tecla que nós somos os responsáveis por nós mesmos. Os soldadinhos estão escutando ali. Ah, você está meio triste e tudo. Então fique um pouquinho. Aí surgem as doenças psicossomáticas. Psicossomáticas. Né? Então assim, está tudo na nossa mão. Está tudo na nossa hora, no nosso tempo. Agora. Mas
todo esse trabalho que está sendo feito é para você ter saúde. Ok, você atingiu. Se você tem, qual o objetivo de você ser saudável? Eu fiz essa outra pergunta no estudo para mim. Se você não se acha saudável agora, você quer a saúde, ok, mas se você atingir, para quê? O que você vai fazer depois? Ou então, se você sai daqui numa plenitude de paz, qual a função que te leva lá fora para você fazer? Qual o objetivo? Temos o objetivo de vida. Porque é importante ter, certo? Porque eu posso muito bem estar bem, estou pleno, mas vou esquecer agora. Vai voltar tudo. Aconteceu no Evangelho isso com quem? Com Natanael ben Elias. Sabe quem é esse? Está no livro Primícias do Reino, se não me engano, psicografia de Divaldo. Natanael ben Elias é aquele paralítico que se esforçou tanto, multidão, Jesus dentro da casa curando. Era um dia de muito trabalho, como diz lá. Ele não tinha tanta gente dentro da casa que ele não conseguia entrar. Subiram o paralítico, os amigos ajudando. Desce o paralítico na frente dele. Jesus cura Natanael ben Elias. Mas aí ele sai. E aí, na psicografia de Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, né? O que é que Natanael vai fazer depois? Parece a gente. Jesus sai e chora. Ele sai, quando acaba os atendimentos, ele sai e começa, segundo a Amélia, a chorar. E Pedro achou que, mestre, você está emocionado por tanto trabalho bem feito, né? Você deve estar chorando por tanta alegria. Não, Pedro, eu não choro por isso. Sabes, aquele paralítico já foi e está agora de volta nas casas dos prazeres. Por isso que eu digo que é importante ser visceral. Ele voltou para as casas de prazeres. Ele chora, não adiantou. Quando eu digo ser visceral, é porque eu vou dar os exemplos de algumas curas do Evangelho. Tivemos cura do cego de Jericó, cura de paralítico, cura de leproso. Todos eles foram curados, foram. Mas eu sinto muito em dizer que todos desencarnaram, tá? Até o Lázaro, que não foi a ressurreição, a catalepsia. E como ele mesmo diz no Evangelho, Lázaro não morreu. Não morreu. É só um processo, apenas dorme ali. Mas até esse se encarnou depois. Para que serviu o contato do Cristo então? Foi para a cura da matéria? Foi para a cura do olho só? É tão forte isso que o cego de Jericó, Jesus não cura de pronto, não. Está em Lucas. Ele chega na frente do cego e faz diferente um pouco dos outros. Que o outro curou o leproso, o paralítico, do cego ele pergunta: que quereis que eu faça? Meu Deus, Jesus, tu ainda pergunta, quereis que eu faça? Mas ele pergunta. Quer dizer, tipo, cego de Jericó, você está bem assim? Porque não é porque você tem a perda da vista material, que você não está. Eu conheço teu coração. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados que têm olhos fechados. Lascou os oftalmologistas. Né? Mas o olho material, mas o olho espiritual, o olho da alma. Eu sou, aí é na minha área, eu vejo diariamente pessoas que enxergam muito mais do que esse aqui e não têm os olhos da visão material, mas vê muito mais longe. É porque a gente é matéria. A gente era óbvio que Jesus tinha que curar logo ali o cego de Jericó, né? Mas é algo a mais que a matéria.
Ele podia estar muito bem. Por isso que ele trouxe essa pergunta: o que quereis que eu faça? A resposta: cura. Seca, direta, verdadeira. É uma resposta curta e reta, como todos nós devemos ser, sem rodeios. Eu queria que me curasse, mas fizesse isso aqui. Eu queria que me desse, e aí vai, né? Eu queria que perdoar aquele irmão, mas deixa ele afastar de mim, né? A gente é mais ou menos assim, né? A gente vai. Então é isso, é ser verdadeiro. E aí todas essas curas, até a de Lázaro, eu sinto muito, ele desencarnou também, mas ao princípio não foi a cura material, foi o toque na alma, o toque na alma do contato com Cristo. Aí sim vai nos manter retos no caminho, ali na direção 625. Qual o modelo ofertado por Deus para você como modelo e guia, servir de exemplo? Jesus. Ninguém ascende ao Pai se não for através de mim. Ele tem toda a paciência do mundo. Já está tendo há 2000 anos de reencarnação nossa. Mas que a gente faça a nossa parte. Porque se a gente não fizer, aí tem isso aqui escrito. Se vocês forem na lei de progresso, tem uma frasezinha que eu tremo todinho quando eu leio. Se o ser, uma sociedade, resolver não ir para o progresso e revoltar e tal, que virá um abalo físico ou moral que o fará progredir. Não é castigo de Deus, é um abalo físico ou moral que vai fazer você cair em si. E outra coisa interessante, esse mergulho em si, doutora Isis, né, psicóloga, ela diz: olha, se você nega essa sua consciência por muito tempo, se você fica lutando e não querer transformar-se, ela vai te cobrar lá na frente. Psicologicamente, esse seu inconsciente lá na frente vai te reencontrar e vai te cobrar de uma forma. Então é preciso andar de mãos dadas, né, com ele a cada hora, a cada instante. Tem mais coisa, não sei o tempo como é que está. Tá, querem comentar? Tem mais coisa, mas eu estou nem hoje, tem enciclopédia de escrever. Então, vamos continuando, a gente abre depois para perguntas. Podem perguntar quando quiserem, tá? Eu estava pensando, meus caros, porque essa pergunta que eu fiz de o que a gente quer fazer com os objetivos de ser saudável, a espiritualidade, é muito importante, porque a gente perde isso em 1 minuto de prazer, muitas vezes. Eu digo isso porque aí sim, na área médica, muitos colegas aqui também, entendeu? Tenho dúvida que já viram por 1 minuto de prazer ser desperdiçado, às vezes, uma encarnação, uma limitação, uma doença toda, certo? 1 minuto, às vezes, de um pensamento, não que a gente não vai ter, a gente vai ter, tá? Mas é como Joana de Ângeles fala: quando a gente tiver, procure substituir por um bom. Se tiver, faz que nem a vassourinha, vai. Porque eu já vi, eu me lembro disso, está no livro Olhos de Ver, meu primeiro livro, Jovens de Itatiba, o capítulo. Eu estava no plantão, à noite, sábado à noite, e aí, nunca me esqueci dessa cena. Há vários plantões já, como todos aqui que tem, né? Mas tem certas coisas que marcam a gente, né? Que falam: poxa, pelo amor de Deus. Você de repente está tão saudável, está tão bem feliz até às vezes com a vida, com tudo, mas isso se perde daqui. Eram 3 jovens, foram sair para a festa normal, uma devida bebida e tudo, houve um acidente de carro. Dos 3, 2 desencarnaram.
estava ali tentando salvar o último, tá? O último que tinha. E aí, um deles que já estava o corpo assim do lado, poxa, eu lembro da cena que me vem em mente agora, começou a tocar um telefone, desesperadamente. Eu fiquei imaginando, meu Deus, quem poderia ser? 5 da manhã, a mãe. Eu não atendi, não sei quem era, mas eu fiquei, meu Deus, aquele desespero, não parava. Estilo de mãe, né? Estilo de mãe que vai, alguma coisa. Aquilo me tocou profundamente. De repente, talvez jovens como nós, todos somos jovens, mas saindo para 1 minuto de prazer. Raul Teixeira fala disso. Compromete às vezes. Ninguém sabe o outro plano como está. Eu fiquei tão chocado. Eu tinha que ter não podia deixar o emocional atrapalhar, porque o que estava ali estava com 3 fraturas ali leve, como que fala, né? Estava com traumatismo craniano, eu tentando, falei, agora tem que deixar o emocional de lado. Graças a Deus saiu. Graças a Deus. Mas quando eu saí 7 da manhã do plantão, esse aqui desabou. Mas desabou feio. Agora eu posso chorar. Agora é o Lúcio Maria. É o médico ali só. 7 da manhã de um domingo eu ligo para casa. Eu estava em São Paulo, um plantão em São Paulo, eu ligo para minha terra, em Fortaleza. Mãe do céu! Cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? Que eu sei, eu conheço as peças também. Tão bem. Eu fico que danou-se, né? O que houve? Pô, mãe, me perguntam bem, pelo amor de Deus, peça para ele se cuidar também. Ave Maria. Então, às vezes, 1 minuto compromete uma vida, mas às vezes existe as que pode desencarnar e partir para o outro lado. Poxa, meu Pai do céu permite, ó, vem, está tão se comprometendo tanto que eu não vou deixar mais você afundar, tá? Vem. Mas não necessariamente a gente pode desencarnar rápido. Tem muitos que desencarnam mortes lentas, vagarosamente, todos os dias. Não precisa ser do corpo não, tá? É morte da alma. É aquele pensamento ruimzinho, é 1 minuto, não só de prazer, então 1 minuto de desvio, de vícios, de eu não quero mudar, eu não consigo, e aquilo vai te tirando a vida. E vai tirando mesmo o tempo da vida, porque às vezes a pessoa passa o resto da vida pensando só em mágoas, em coisa que tirou o tempo da vida todinha que era para ser feito. Sabe aquela pessoa que fica olhando para trás, em vez de olhar para frente? E aí tem que ser forte com o Evangelho. Vem a mensagem dele: aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, não olhe para trás e siga-me, né? Renuncie a si mesmo, não olhe para trás, siga-me. Em outras traduções, tome sua cruz, siga-me também. A gente reconhece a nossa cruz que temos no nosso dia a dia. A gente está querendo botar a cruz de lado, porque Ele mesmo, sem merecimento, carregou uma cruz material, sem merecer. Mesmo assim, não voltou um passo atrás. Ele foi em caminho ao alto. E é tão interessante essa trajetória dele no Gólgota. Ele recebeu ajudas do Cirineu. Estava passando ali à toa. Ei, vem cá, vai ajudar. Eu estou indo ali para a aldeia, venha. Ajudou. Mas o mestre não voltou no caminho atrás. Nós reconhecemos a nossa cruz. Posso dizer que ele não olhou para trás também. Em termos do espírito, não fisicamente, mas vou no meu caminho. A gente adora olhar para trás às vezes, principalmente em mágoas. Isso é até a palestra da quinta lá, né? Sobre perdão. Eu não vou caminhar porque eu estou olhando para trás. Então, perde-se um tempo de vida. Por isso que eu digo, não precisa desencarnar para perder a vida. Às vezes tem pessoas aqui que estão mais desencarnadas
encarnado do que outros que desencarnaram, estão mais vivos do que... Entendeu? Então é preciso eu reconhecer essa cruz que me cerca, que me toma, que me pesa mesmo às vezes, mas com Ele se torna mais fácil. E é tão interessante o movimento, porque quando é que ele se liberta da carne? Foi no momento, no último ensinamento que ele fez, que ele pediu: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi o último. Foi o último. Parece que o perdão nos liberta do peso material da nossa cruz. Estou dando um exemplo do perdão só, mas umas curas, dificuldades, benevolências. Está lá na 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido de caridade como Jesus entendia? Benevolência, indulgência e perdão. É os três fatores. Olha a pergunta: caridade como Jesus entendia? Benevolência, indulgência e perdão. E esse movimento parece que quando a gente perdoa, a gente se eleva, como ele se elevou na cruz. Quando a gente perdoa, a gente sai da matéria para atingir um auge espiritual maior. Eu sei que não é fácil, mas é o caminho. Mas é o caminho disso. Tá certo, meus caros? Uma última coisa. Vou abrir então agora. Tá? Eu acho que tem tempo para tomar uma água, fazer umas perguntas, discutir, bater um papo. E eu queria, nessa primeira fase, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. O convite que ele está fazendo. Vamos dar um break, que é importante também, para a gente sair das cadeiras, tá bom? Até daqui a pouco.